Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro PS Ainda Amo Você versus o filme. Gente, PS Ainda Amo Você, se você não sabe, faz parte da trilogia escrita pela Jenny Han, que é Para Todos os Garotos Já Amei. Tem o primeiro livro, que tem o primeiro filme, e agora lançou o segundo no dia 12 de fevereiro lançou o segundo, que é o que a gente vai conversar hoje. Eu não vou fazer um vídeo de comparação do livro versus filme 1, porque eu acho que já passou o time, faz bastante tempo já, né, que tem esse 1. Eu, inclusive, vi primeiro o filme antes de ler o livro, mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre livro versus filme do 1, é só deixar aqui nos comentários que eu faço, mas o vídeo de hoje é pra falar do 2, do PS Ainda Amo Você, versus o filme, né, que foi lançado pela Netflix no dia 12. Sim, vai ter spoiler sobre livro e sobre filme, porque eu preciso falar deles para fazer comparativo. Então, eu já gravei um vídeo aqui falando da trilogia, se você quiser assistir, vou deixar o card aqui pra vocês. Mas para eu poder falar tanto do filme quanto do livro, eu vou ter que falar sobre ele e dar spoiler. Então, se você não leu ou não assistiu, não curte muito spoiler, para por aqui, faz tudo isso e depois volta pra assistir. Mas, se você já viu, já leu, ou se curte um spoiler, continua por aqui, porque a gente vai conversar hoje sobre ele. Gente, eu preciso dizer primeiro que eu gostei muito do primeiro filme. É aquele tipo de filme que eu já assisti, eu acho, umas 4 vezes. E eu li o livro depois, e sim, eu senti algumas diferenças entre livro e filme, mas eu curti bastante mesmo o primeiro filme. Já com o segundo, sabe, foi bom, mas não foi nem a metade do que eu esperava, nem a metade do que poderia ser. E sem aquele blá 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 de que o livro é diferente, é mais profundo e tudo mais, porque a gente já sabe disso. Já sabe, livros têm mais detalhes, são mais profundos e tudo mais, e não tem como fazer um filme no mesmo ritmo de um livro. O livro tem 300 páginas, mas não dá, gente. Seria um filme de, sei lá, 5 horas, não tem como. A gente sabe que não tem como, então nem entro nesse mérito de dizer que o filme é melhor que o livro ou vice-versa, porque são obras diferentes, ponto. Mas, quando você faz uma adaptação de um livro, mudar algumas coisas é normal, cortar algumas coisas é normal, mas o que eu senti nesse aqui é que foi cortado tudo. Tudo, sabe? Usou os personagens, mas as partes importantes mesmo foram todas cortadas. Todas foram retiradas do filme, e isso me deixou muito chateada, porque não era detalhe bobo, sabe? Eram coisas importantes que faziam sentido, que davam sentido na história da continuação de Para Todos os Garotos que Já Amei. Aqui, no PS Ainda Amo Você, a Lara Jean e o Peter, eles estão ali começando o namoro. Na verdade, o primeiro filme ele já acaba com essa resolução, certo? Mas não é isso que acontece. Aqui no livro é aqui que eles vão se resolver e vão começar a namorar. Então eles têm isso pra resolver, querem começar a namorar de verdade e tudo mais. Só que até os encontros são diferentes entre livro e filme. O filme é muito mais romantizado, ok, show de bola. Mas acontece que o grande plot twist desse livro, a grande virada é o John Ambrose McLaren, que é o cara que responde a carta da Lara Jean. Ela mandou várias cartas, vocês lembram, né? Então, o único que tinha respondido era o Peter, o Josh, mas o John Ambrose, ele respondeu a carta dela, chegou até ele, porque ele tinha se mudado e tudo mais, demorou um monte, mas chegou até ele, e ele respondeu essa carta. Então a Lara Jean, ela começa a se corresponder com o John Ambrose no livro. Ela começa a se corresponder com ele. Isso nunca acontece no filme, gente. Não existe essa troca de cartas tão importante no filme. Ela e o John Ambrose, ela não chega a responder o John Ambrose no filme, sabe? Isso é muito chato, porque a troca de carta deles é muito bacana. É o que faz todo mundo amar o John Ambrose nesse livro, basicamente. O John Ambrose não teve chance no filme, sabe? Claro que a gente sabe que o casal principal é Lara Jean e o Peter. Não é isso que eu tô falando, mas assim, o John foi um personagem totalmente inútil no filme. Totalmente, ele ficou ali deslocado no filme.
Sendo que no livro ele é muito importante, ele é muito fofo, ele é muito atencioso, ele é tipo o cara perfeito, sabe? E no livro eles quiseram colocar ele como um cara bacana e tudo mais, mas não tem peso, ele parece que fica deslocado. No livro eles trocam essas cartas e, novamente, isso não acontece no filme. Outra coisa bem interessante é que a Lardine, ela vai fazer serviço voluntário lá naquela casa de idosos e conhece a Storm e tudo mais. Só que no livro a Storm, ela tem uma relação com o John Ambrose, ele não é voluntário na casa, ele na verdade é neto da Storm, entende? E isso no livro dá todo uma história, sabe? Ele é neto dela, é essa aproximação que acaba tendo, ela é maravilhosa, tanto no filme como no livro a Storm é maravilhosa, mas aqui ela tem mais peso, porque ela é a avó do John Ambrose, entende? É assim que ele se envolve na história ali da casa e tudo mais. Isso também não acontece no livro. O John Ambrose e a Storm são duas pessoas desconhecidas no universo. Isso também eu achei bem complicado. Aqui no livro nós temos uma brincadeira que eles fazem, que é tipo pega ladrão, sabe? E isso não acontece no livro, no filme. Isso não acontece no filme, isso foi retirado total do filme. E é uma coisa muito importante no livro, porque faz com que a Lardine se aproxime mais do John, mostra algumas situações em que o Peter é babaca, vou chegar nesse ponto. E tudo mais, assim, todas as a Lardine descobre uma coisa bem importante sobre a Genevieve. Tudo isso não existe no filme. Entende? Não é detalhezinho, gente, é a história do livro que foi retirada do filme, que não foi posta no ar, né? E isso também é retirado do livro, desculpa, do filme. Vários detalhes, agora vamos falar sobre Peter. Eu tô falando de alguns detalhes grandes, tá? Porque claro que detalhes menores mudam, a gente sabe, mas tô falando de detalhes grandes e importantes pra história. Peter é babaca ao extremo, mas assim, ele é babaca ao extremo nesse livro. Muito. Não foi só eu que achei. Claro que pode ter alguém que discorde de mim, mas de várias pessoas que eu conversei, de várias pessoas que eu já vi vídeos e tudo mais, todo mundo é quase, não vou falar unânime, gente, porque é demais, né? Dizendo que o Peter é babaca nesse livro. É babaca demais. Ele acha que a Genevieve precisa dele pra respirar, basicamente, sabe? Ele não se toca, tipo, é ex-namorada, bola pra frente. E vários momentos ele aparece com a Genevieve em situações que a Lardine está. Por exemplo, ela faz a reunião na casa da árvore que tem no filme, mas também é de uma forma meio diferente. E ele aparece com a Genevieve. Peter leva a Genevieve. Isso no filme não acontece, tá? No filme a Genevieve simplesmente aparece lá, ela ficou sabendo e aparece lá. Enfim. Eu não sei, ela entra com o Peter, mas não fica muito claro. Eu tô lembrando do filme, ela não fica muito claro, mas aqui não. Ele literalmente chega com ela numa festa da Lardine, entende? É muita babaquice. E no filme tem um momento em que a amiga Chris mostra pra Lardine uma foto do Peter abraçando a Genevieve. Isso não acontece no livro porque é a própria Lardine que passa em frente à casa e vê o Peter abraçando a Genevieve. Ela vê isso, ela tá com o John Ambrose e ela vê isso. Então tá vendo, tem várias situações que são bem diferentes. E assim, o Peter ele age de uma forma muito boba, sabe, muito babaca nesse livro. Ele não fala pra Lardine por que ele tá ali ajudando a Genevieve e tudo mais, depois ela descobre. Nesse livro a gente sabe também que foi a Genevieve que fez aquele vídeo lá na viagem e tudo mais, que foi mesmo a Genevieve, e que o Peter sabia. O Peter sabia que tinha sido ela e não falou nada pra Lardine. Tá vendo? Ele me irrita num nível nesse livro. Em contrapartida tem o John Ambrose, que é tão maravilhoso nesse livro, e eu senti muito essa falta, porque assim, no livro a Lardine também age de formas erradas em vários momentos, ela é muito insegura, isso também é irritante. No filme pareceu que a Lardine era muito overreacting, entende? Que tudo ela fazia uma tempestade num copo d'água, no filme. Não teve essa conexão dela com o John Ambrose realmente, e parecia que ela era muito exagerada em tudo, e que o Peter pisava na bola, mas não tanto quanto foi no livro. Então eu senti muita falta de vários elementos importantes. Eu senti falta de fazerem o Peter mais babaca, como ele foi no livro, e mostrar o porquê que o John entrou na vida dela e tudo mais. Mas, apesar dos pesares, eu gostei desse segundo filme. Não foi o melhor, realmente não é o tipo de filme que eu vou assistir de novo, por exemplo, e eu adoro esse tipo de filme romance água com açúcar,
mas não é o tipo de filme que eu vou assistir de novo. Ao contrário de Para Todos os Garotos que eu já amei, que eu já assisti 500 vezes. E eu estou bem ansiosa pelo terceiro filme, que já tá gravado, né? Já tá sendo gravado, já foi gravado. Eu tô bem ansiosa pra ver como é que vai ser o desfecho desse terceiro livro, porque é um livro que tem momentos bem decisivos pra Aladdin e eu quero ver como isso vai ser retratado, porque realmente eu não gostei de como as coisas foram retratadas nesse segundo filme. Eu acho que não tem nada a ver com o que o livro quis passar, com o que o livro trazia. E, sabe, os personagens ficaram muito superficiais nesse segundo filme. E a Aladdin ficou muito exagerada. Tipo, todas as coisas ela exagerava, sabe? E isso me incomodou bastante. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha opinião de livro versus filme. Ao contrário do primeiro livro, que eu tenho dúvidas se eu gostei mais do filme ou do livro, porque eu gostei muito do filme, esse aqui, com certeza, eu preferi o livro do que o filme, mas eu com certeza odiei o Peter nesse livro. Com certeza mesmo, e ele não é tão odiável assim no filme. Não sei se tem algo a ver com o ator, pra continuar ele com aquela imagem de bom moço e tudo mais. Não sei, mas enfim. Quero saber a opinião de vocês. Você já leu o livro, viu o filme? O que você achou de livro versus filme? Vocês gostaram desse segundo filme? Acharam que teve a ver com o livro ou não? O que vocês acharam do Peter no livro e no filme? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber e falar um pouquinho sobre PS Ainda Amo Você. Já sabe que se você é novo, tem que se inscrever, não pode ficar de fora dessa família. Deixa o seu joinha e é claro que a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!